Um novo dia se abre e antes de qualquer decisão, eu preciso que você ouça algo simples e poderoso. Existe uma oração que Jesus deixou que pode verdadeiramente mudar tudo hoje na sua vida. Essas não são palavras vazias, são instruções do próprio Senhor para nos colocar na dependência do Pai. Quando você ora Pai Nosso que estás nos céus, você está, em voz e coração, reconhecendo que pertence a um reino que vai além dos seus problemas. Se ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou mostrar como cada frase do Pai Nosso pode se tornar prática para suas escolhas, suas conversas, seu trabalho e seu descanso. Antes de prosseguir, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com alguém que acordou precisando de paz. Ao longo dos próximos minutos nós vamos contemplar a identidade que a oração revela, entender o que significa santificar o nome de Deus no dia a dia, aprender a pedir o pão de cada dia com contentamento, encarar o desafio de perdoar de verdade e pedir livramento nas tentações. Decida agora. Hoje você começa o dia guiado por essa oração. Nós juntos vamos colocar o Pai no centro do nosso caminho. Pai, Senhor, Jesus, Espírito Santo. Essas palavras não são meros termos religiosos, elas são ancoradouros para a nossa alma. Quando eu digo Pai, você sente o calor de uma casa? Quando eu digo Senhor, você sente a segurança de quem governa com justiça e compaixão? Somos chamados a viver essa identidade de filhos e filhas, a lembrar que a nossa santidade não nasce de esforço próprio apenas, mas da ação do Espírito Santo que nos renova. Santificado seja o teu nome significa mais do que pronunciar uma frase bonita. Significa que o nosso falar, o nosso agir, a nossa agenda e o nosso olhar se alinham para refletir a santidade do Pai em coisas concretas. Imagine abrir a porta do seu lar e, antes de tomar qualquer atitude, deixar que a honra ao nome de Deus guie a sua palavra com o cônjuge, sua decisão no trabalho, o trato com um colega ferido. A adoração matinal deve ser sensorial e real, o cheiro do café que desperta os sentidos, o som baixo de páginas da Bíblia viradas, o calor da luz entrando pela janela, a textura do pão na mão, o gosto suave da gratidão. Essas imagens nos remetem à presença que nos santifica e nos lembra que não caminhamos sozinhos. Existe tensão natural entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Você já sentiu isso quando tem um plano a cumprir e, no silêncio da oração, ouve algo diferente? Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. Essas frases entram em choque com o orgulho que diz eu consigo e com o medo que controla. Expor a Escritura é confrontar o nosso desejo de controle. Em Mateus 6, Jesus nos deu o modelo do Pai Nosso para ensinar dependência e submissão amorosa. Lembrar isso não é tirar sua agência, é redirecioná-la para uma fonte superior. Pense em situações cotidianas. Um e-mail que você precisa enviar, uma conversa difícil que teme ter, uma decisão sobre emprego. Quando perguntamos ao Pai, venha ao teu reino, pedimos que a perspectiva do céu reordene nossas prioridades. A tensão aparece como um nó no peito, como uma lembrança de falhas passadas, como a memória de promessas não cumpridas. Mas é na entrega que encontramos paz. É como quando alguém segura sua mão e diz, confia em mim. E você, apesar do medo, sente que pode soltar o peso de tentar controlar tudo. Lembra da vez em que parecia que faltaríamos o básico? Quando o povo de Israel se levantava ao amanhecer e via o maná sobre as campinas, a lição era clara. Provisão dia a dia, não acúmulo por medo. Pão de cada dia é um convite à dependência e à gratidão. João 6 nos fala de Jesus como pão da vida, mas aqui, ao pedir o pão de cada dia, admitimos nossa fragilidade e reconhecemos a suficiência do Senhor para o presente. Visualize agora uma cozinha pela manhã, o vapor subindo da xícara, o cheiro do pão recém-assado, a superfície fria da mesa, a luz dourada que atravessa a janela, o som distante de passos. Todas essas sensações nos lembram que a provisão de Deus toca tanto o espiritual quanto o físico. Praticamente, pedir o pão de hoje significa planejar com confiança, mas sem ansiedade, separar tempo para o que é essencial, alimentar o corpo e a alma e partilhar com quem tem menos. Dê uma palavra concreta. Hoje, ao preparar sua comida, agradeça antes e ofereça uma porção a alguém. Esse gesto pequeno treina o coração para confiar no Senhor. Mas existe outra vertente da oração que golpeia o íntimo, o perdão.
Quando dizemos perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, colocamos o Evangelho no centro. Perdão não é sentimento imediato, é escolha ativa que liberta a nós mesmos. Confissão é caminho. Olhe para o Evangelho e veja. A cruz nos mostra que fomos perdoados, portanto, somos chamados a perdoar. Imagino aqui uma conversa tensa entre irmãos, entre cônjuges, entre colegas. Perdoar envolve reconhecer a dor, nomear a ferida, escolher perdoar e, muitas vezes, reconstruir confiança aos poucos. A técnica e graça juntos. Primeiro confesse, depois peça perdão, depois renove a atitude. Existe uma prática que ajuda. Escreva em uma folha o nome da pessoa que precisa perdoar e coloque aquela folha embaixo de algo leve. Todos os dias, ao ver aquela folha, ofereça uma oração curta de liberação. Isso transforma a memória em ato de fé. Há pessoas reais cujas manhãs mudaram com essa oração. Deixa eu contar sobre Ana. Ela cresceu em uma casa onde a aparência, o sucesso acadêmico e a cobrança eram muros que a sufocavam. Na universidade, o brilho inicial se tornou ansiedade, insônia e uma busca desesperada por aceitação. Hoje, Ana acorda cedo, abre a Bíblia, sente o frio da janela e o cheiro do café que ainda não parou o pensamento acelerado. A escolha dela de trazer o Pai Nosso para o início do dia a fez dizer Pai Nosso que estás nos céus antes de checar o celular. Em 3 parágrafos, primeiro, Ana lembra das exigências da juventude e das noites sem sono. Segundo, descreve o momento em que uma amiga chamada Marta lhe emprestou um devocional que falava sobre santidade prática. Terceiro, ela decidiu que a oração seria o primeiro ato do dia e, desde então, pequenas decisões passaram a mudar, como responder com calma e priorizar descanso. A história de Ana é a história de muitos que aprenderam a colocar Deus no centro. O outro protagonista é João. João é trabalhador manual, pai de 2 filhos, que por anos acreditou que orar era pedir milagres pontuais. Ele cresceu com a ideia de que fé era sinônimo de soluções imediatas. No entanto, após uma crise financeira e a perda temporária do emprego, João experimentou a fragilidade humana. Em 3 parágrafos que compõem sua lembrança, ele recorda o peso de não conseguir pagar contas, a vergonha de pedir ajuda e a suavidade de ouvir Pai Nosso numa reunião de vizinhos. Foi nessa comunidade que João recebeu uma oferta de trabalho e também um ensinamento sobre pedir o pão de cada dia. Desde então, sua oração mudou de lista de pedidos para reconhecimento de que o Senhor proveu o essencial. João aprendeu a dizer seja feita a tua vontade quando o plano humano era menor que o plano divino. A rotina de João agora inclui tempo para orar antes do trabalho, sentir o aroma da comida na mesa e agradecer pela provisão que vem pouco a pouco. Em cada cena importante que eu descrevo, imagine os sentidos despertos. No culto matinal, a luz incide na vitral, o ar cheira a incenso leve, os bancos rangem sobre o peso de histórias, a voz do líder tem textura rouca de quem orou a noite toda. A capa da Bíblia tem o toque de mãos que folhearam as páginas. Os olhos das pessoas brilham como quem segurou esperança. Essas descrições sensoriais não são decoração, elas fazem a experiência real e ajudam a traduzir o céu em concreto. Quando a oração é repetida com presença, o corpo aprende a seguir a alma. O ouvido capta as palavras Pai Nosso e o coração responde com batidas mais lentas. O paladar do pão compartilhado com o irmão traz memória do maná. O olfato de um café fresco atesta que Deus cuida também dos detalhes cotidianos. Agora, eu quero inserir um momento de diálogo para trazer a aplicação prática à mesa da vida. Imagine uma cozinha ao amanhecer, onde Ana, João e eu temos uma conversa. Conto essa cena em 12 trocas diretas para que você sinta o calor humano por trás da oração. Eu falo primeiro. Como começou a sua manhã? Ana responde, com ansiedade como sempre. João intervém. Eu vim orando o Pai Nosso em voz baixa. Eu pergunto, o que mudou no seu coração ao fazer isso? Ana diz, algo acalmou, como se as prioridades fossem reorganizadas. João fala, foi como se o meu trabalho tivesse propósito de novo. Eu pergunto, e o perdão, vocês têm conseguido praticar? Ana responde, nem sempre, mas tenho escrito nomes e orado. João conta, eu perdoei um colega e dormi melhor. Eu insisto,
E como pedir o pão de cada dia transformou o plano financeiro? Ana explica: planejei menos, confiei mais. João completa: e comecei a precisar menos de garantias. Eu pergunto: isso trouxe paz imediata? Ana responde: nem sempre, mas trouxe perspectiva. João conclui: a oração mudou a direção do meu olhar. Essas trocas mostram subtexto de confiança, medo, resistência e pequena vitória. Há uma tensão de fundo, mas também uma fragrância de esperança no ar. Momento de tensão 1. A luta entre controle e entrega aparece assim. Você segura um volante da sua vida com força e sente as palmas suadas. Lembranças de fracassos antigos aparecem como sombras. Em 2 parágrafos. A primeira imagem descreve o aperto e a respiração curta. A segunda expõe a memória de promessas quebradas e a decisão que precisa ser tomada. Na escuridão dessa tensão, a oração "seja feita a tua vontade" é um convite a soltar, não por debilidade, mas por confiança. Respirar, olhar para o céu e dizer ao Pai que a sua vontade é maior que a sua ansiedade é um ato de coragem. Essa rendição transforma medo em esperança e cria espaço para que o Espírito Santo governe. Quando falamos de perdão, eu quero apresentar um diálogo mais tenso, onde Marta e Ana se confrontam sobre uma dívida emocional. Essa cena possui 10 trocas para que a dor e a possibilidade de reconciliação se mostrem. Marta pergunta: por que você demorou tanto? Ana responde: medo. Marta reprisa: medo de quê? Ana admite: de ser rejeitada. Marta diz: eu também errei. Ana fala: as palavras machucaram. Marta suplica: posso consertar? Ana responde: não sei se consigo esquecer. Marta insiste: quero tentar. Ana pede: fazemos um acordo de ouvir? Marta aceita: eu escuto sem interromper. Ana diz: e você aceita minha vulnerabilidade? Marta confirma: sim, com a ajuda de Deus. Ana entrega: então vamos orar juntos. Ao final, as vozes tremem, mas a graça começa a costurar. Esse diálogo mostra que o perdão exige movimentos concretos, não apenas palavras bonitas. Técnica e graça se unem quando explicamos o porquê do texto do Pai Nosso. Aqui vai uma explicação breve e técnica sobre a origem histórica da oração, em cerca de 300 caracteres. O Pai Nosso foi ensinado por Jesus no Sermão do Monte como modelo de oração comunitária. Não é uma fórmula mágica, mas uma estrutura que coloca adoração, submissão, dependência, confissão e proteção em ordem. Serve como guia litúrgico e devocional para cada manhã. Essa explicação ajuda a entender a função prática do texto. Na sequência, precisamos falar do pedido de livramento. Como pedir para não cairmos na tentação e sermos libertos do mal? Em Filipenses 4, 6 e 7, somos lembrados a não nos inquietarmos, mas apresentarmos tudo em oração. Quando pedimos ao Pai, não nos deixes cair em tentação, nós estamos reconhecendo que precisamos de vigilância e da ação do Espírito. Visualize a sensação física da tentação, um formigamento na garganta, um aperto no estômago, imagens que convidam a desviar. A proteção é tanto ativa quanto passiva. Ativa porque devemos tomar decisões que limitem a exposição a riscos. Passiva porque precisamos da cobertura divina. Praticamente, defina pequenos limites, desligue notificações, evite lugares que fomentam o erro, estabeleça um confessor ou amigo que lhe segure em oração. Essas medidas combinadas com a oração geram o barda eficaz. Momento de tensão 2. Imagine uma decisão profissional que pesa no peito. Em 2 partes. Primeiro, o conflito entre necessidade financeira e integridade. Segundo, a memória de um conselho espiritual que pedia calma e oração antes da assinatura. Essa tensão dura, mas a resposta bíblica é renovar o entendimento, não ceder à pressa. Repetir "seja feita a tua vontade" transforma uma assinatura num ato de confiança. Em poucas frases, a tensão aperta, a lembrança da Escritura aparece, a escolha é feita e a paz chega como promessa cumprida. Ao longo do vídeo, eu tenho mencionado nomes e rostos. Quero agora nomear outros irmãos que caminham conosco e fazer ações concretas para cada um. João trouxe pão a um vizinho que chorava. Maria organizou um grupo de oração às 6 da manhã. Lucas leu Mateus 6 em voz alta para colegas. Sofia perdoou um amigo na fila do banco.
Paulo entregou uma oferta para ajudar uma família. Marta participou da reconciliação com Ana. Ricardo acompanhou João no processo de busca por emprego. Essas pessoas não são apenas ilustrações, são exemplos de como a oração move corpos e mãos para atos de amor. Momento de tensão 3. A última grande resistência aparece quando o passado parece mais forte que o presente. Em 2 parágrafos. Primeiro, a evocação de antigas feridas que insistem em ditar atitudes. Segundo, a decisão de tomar posse da promessa da renovação em Romanos 12:2, sendo transformados pela renovação da mente. Essa tensão exige súplicas, confessar e buscar ajuda comunitária. Quando rompemos o ciclo com pequenos atos de obediência diariamente, o passado perde o domínio. Agora vamos ao bloco de aplicação prática e transformação diária. Veja passos concretos que você pode adotar hoje. Primeiro, antes de checar o celular, diga Pai Nosso em voz baixa por 30 segundos e respire profundamente. Segundo, identifique uma pessoa para perdoar ou para pedir perdão e escreva o primeiro contato que você fará. Terceiro, defina um gesto de provisão. Partilhe alimento, tempo ou recurso com alguém nesta semana. Quarto, estabeleça limites práticos contra tentações. Bloqueie um número, evite um website, escolha um horário sem redes sociais para oração. Pergunto a você, qual dessas ações você pode cumprir ainda hoje? Escreve nos comentários uma palavra ou frase curta, começando Hoje eu preciso. E compartilhe. Seus comentários não são apenas estatísticas, podem incentivar outros a dar o primeiro passo. Eu lerei alguns amanhã e dedicarei uma oração pública por quem pedir. A oração modelar agora vem como um fio que conecta tudo. Mas antes, mais uma explicação processual sobre a recitação do Pai Nosso em contexto litúrgico. Em cerca de 300 caracteres, historicamente o Pai Nosso foi usado nas primeiras comunidades cristãs como oração comunitária no culto. Sua estrutura de elogio, súplica e entrega é pedagógica e pastoral. Repetir em comunidade reforça ensino e unidade. Essa nota técnica mostra como a prática é ao mesmo tempo mental e comunitária. É tempo da oração guiada. Feche os olhos por um momento se puder. Senhor Pai, nós te louvamos como Pai que nos acolhe. Santifica o teu nome em nossas palavras, que o nosso falar hoje honre a tua glória. Venha o teu reino sobre nossa casa, nosso trabalho, nossas decisões. Seja feita a tua vontade no nosso coração, mais do que em nossos planos. Dá-nos hoje o pão de cada dia e ensina-nos a repartir com quem tem menos. Perdoa as nossas dívidas, como também perdoamos aos nossos devedores. Age em nós para que o perdão seja concreto e curativo. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal e nos dê discernimento para escolher o caminho do bem. Senhor Jesus, Espírito Santo, enche-nos de paz que excede todo entendimento. Pai, nós entregamos nossas ansiedades, nossas finanças, nossos relacionamentos aos teus cuidados. Dá-nos coragem para agir com integridade e humildade. Em nome de Jesus. Amém. Após essa oração e antes de concluir, algumas ações práticas adicionais. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa oração, se inscreva para receber mais devocionais e participe da playlist de orações matinais. Se quiser, escreva nos comentários qual foi a palavra que mais tocou seu coração agora. Sua participação fortalece a comunidade. Nós somos um corpo que ora e se ajuda. Epílogo temporal. Um mês depois. Imagine a sua rotina ligeiramente diferente. Você já incorporou a oração do Pai Nosso no início do dia. A ansiedade não desapareceu completamente, mas seu ponto de referência mudou. Ao lidar com decisões, você respira e diz, seja feita a tua vontade, e experimenta uma clareza que antes faltava. Pequenas vitórias aparecem, uma conversa reorientada, uma recusa saudável que protege a família, uma oferta que surpreende. Anote essas mudanças e agradeça ao Senhor. 3 meses depois. A prática começou a moldar caráter. Pedir o pão de cada dia tornou-se uma expressão de contentamento. Perdoar passou de ato isolado para um hábito que evita ressentimento crônico. Comunidade foi fortalecida, e nomes como João, Maria, Lucas, Sofia, Paulo e Marta se tornaram companheiros de caminhada.
O trabalho e a vida familiar enquadraram-se em prioridades cristocêntricas. Você nota que as decisões agora nascem de paz e não mais de pressa. Continue sendo fiel nos pequenos atos. 6 meses depois, a transformação é mais visível. A oração da manhã não é mais uma rotina mecânica, é um encontro com o Pai que orienta as grandes decisões. Sua família observa a diferença e alguns foram tocados e também começaram a orar. O fruto se manifesta em relacionamentos restaurados, finanças mais administradas com sabedoria e uma presença maior de paz em sua casa. Lembre-se que a caminhada é contínua, que ainda haverá lutas, mas que o Senhor caminha conosco. Antes de encerrar, um lembrete pastoral. O processo de mudança inclui comunidade. Procure um grupo de oração local, convide um amigo para ler Mateus 6 em voz alta e combine orar pelo menos uma vez por semana juntos. Quando a igreja ou a comunidade fortalece, os passos individuais se firmam. Prática e graça andam juntas. Se você precisa de ajuda, não hesite em procurar alguém para acompanhar sua caminhada de fé. Concluo reafirmando a promessa. Ao começar o dia pelo Pai, você muda a direção das suas escolhas. Aplique hoje. Diga Pai Nosso ao acordar, peça provisão, pratique o perdão, estabeleça limites e peça livramento. Essas ações simples, repetidas, transformam. Se esta palavra tocou seu coração, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir essa oração pela manhã. Obrigado por estar aqui nesta manhã conosco. Vamos orar brevemente juntos mais uma vez. Pai amado, obrigado por nos dar um modo de falar contigo. Santifica o teu nome entre nós. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Dá-nos hoje o pão suficiente. Ensina-nos a perdoar como fomos perdoados e guarda-nos das ciladas da tentação. Guia-nos com teu Espírito Santo, renova nossas mentes e fortalece-nos para as pequenas e grandes decisões. Use nossas mãos para servir, nossas palavras para edificar e nosso tempo para te buscar. Que a paz que passa todo entendimento guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém.